Um bebê contraiu herpes depois, segundo informações da mãe, de receber o beijo de uma pessoa que foi visitar a família. A gente separou a imagem que foi divulgada no R7, portal de notícias da Record. Você vai acompanhar comigo agora a foto dessa criança. A mãe contou que a bebê estava com 17 dias apenas quando as feridas apareceram. Agora sim a foto para você, olha. O bebê ficou internado por 10 dias. E aí, para falar sobre esse assunto, né, e a mãe dessa criança aí está fazendo um alerta justamente para se evitar uma situação como essa, nós convidamos a pediatra Lídia Mairink para conversar sobre esse assunto. Viu a foto? Bom dia, obrigada, Bom dia. Viu, por ter vindo, Lídia. Obrigada, é uma situação complicada ali, né? E a mãe quis justamente fazer esse alerta porque ela associou que o beijo fez com que aparecessem essas feridas. Então, na verdade, o bebê ele tem uma certa deficiência da imunidade, né? Ele não nasce com toda a imunidade dele desenvolvida. Então, a gente tem que ter um alerta, principalmente se as pessoas estão doentes. Então, ao receber uma visita, alguém que você sabidamente está doente, realmente a gente tem que ter cuidado. Então, o alerta é o seguinte: as pessoas que estão portadoras de alguma patologia, elas deveriam evitar a visita ao recém-nascido. Nós temos um caso grave, uma herpes, né? Mas o mais comum não é isso. O mais comum é gripe, é resfriado, são as infecções respiratórias. Então, a pessoa está gripada, vai visitar o bebê e esse bebê acaba desenvolvendo uma gripe. E para ele tem uma dificuldade maior em restabelecer, tanto que esse bebê acabou precisando ficar internado 10 dias. A herpes geralmente é uma infecção mais forte, né, no recém-nascido. Agora, uma pessoa que está saudável, ela não tem nenhuma contraindicação de ter um contato com o bebê. Se ela não tem nenhuma doença para passar, então a gente não recomenda nenhum grande cuidado. Lógico, lavar uma mão é recomendável, às vezes passar um álcool gel, mas a gente também não precisa, assim, exagerar nesse cuidado, né? Eu já vi casos de mães que colocaram lençol para a visita receber e não encostar na roupa da visita o recém-nascido. Então, não existe essa recomendação de que você não pode encostar na roupa do recém-nascido, tá? Mas nessa época de doenças, principalmente julho, o início do inverno, né? Abril, maio, junho, julho, ou fora dessa época, quando as pessoas têm alguma patologia, aí sim a gente tem que ter esse cuidado. Porque nesse começo de vida do bebê, né, digamos assim, ele está com a imunidade baixa, ele vai adquirindo tudo que é necessário para crescer saudável, é isso? Isso. Na verdade, o que acontece? A mãe passa durante a gestação uma série de proteção, né? Então, por exemplo, quando a mãe tomou a vacina da rubéola, então ela tem a imunidade, o anticorpo da vacina, ela passa para o bebê. Então, de uma maneira em geral, o bebê ele tem uma certa proteção, sim. Não só das doenças que a mãe já teve, das vacinas que a mãe já tomou. E isso passa muito pela gestação, principalmente no final da gestação, e também pelo leite materno. O colostro, que é aquele leite materno do início da vida, a gente brinca que é a primeira vacina do bebê, porque ele passa muitos anticorpos para o bebê. Então, a amamentação ajuda a proteger aquele bebê, especialmente o colostro, tá? Passado alguns dias, a imunidade começa a cair. E aí, por isso, o bebê vai começando a ser exposto às vacinas e vai adquirindo a própria imunidade. Então, nós temos dois tipos de imunidade. A imunidade que vem, né? Vem de fábrica, vem com a gente, e aquela que a gente adquire de acordo com que a gente tem as infecções. Agora, fica o alerta com o prematuro. O bebê prematuro, realmente, aí ele precisa de um cuidado especial. Então, o prematuro, quando ele sai de alta, e quanto mais prematuro ele for, maior a recomendação, a gente dá uma recomendação clara dele não ser exposto às visitas, ele não ser exposto ao meio ambiente nos primeiros 1, 2, 3 meses, né, de acordo com a prematuridade. Porque o bebê prematuro, ele tem dois aspectos. Primeiro, que ele não recebeu essa imunidade da gestação, porque ela recebe principalmente no terceiro trimestre, ou seja, na hora que o bebê vai nascer, o organismo coloca essa imunidade. Aí o bebê prematuro nasce antes, então ele não recebeu essa imunidade. E a segunda coisa é que ele vai para uma UTI e ele acaba sendo exposto a muita coisa, inclusive a muito procedimento invasivo. Então a pele da gente, por exemplo, é a primeira barreira para a gente não ter uma infecção. E o prematuro a gente vai lá, pega a veia, faz várias coisas na pele do bebê, invade aquela pele para fazer algumas coisas para ajudar a vida dele, claro, mas a gente acaba invadindo a pele. Então, o bebê prematuro, não tem dúvida nenhuma, esse precisa não ser exposto nos primeiros meses de vida e precisa ficar num regime de mais cuidado. E no caso, por exemplo, uma criança que contrai herpes logo cedo, assim, né? Ela vai ter, ela contrai o herpes para o resto da vida? Como é que é isso, Lídia? É que o herpes, ele não dá uma imunidade.
né? O herpes, o que acontece? O vírus fica latente com a gente. Então, é diferente quando eu pego, por exemplo, uma doença do tipo rubéola, que eu vou lá, eu faço a minha imunidade e eu não pego ela novamente. O herpes, ele fica escondido na gente. Por isso que a gente tem ele recorrente em períodos de baixa. Então, tem gente que tem o herpes, aí está em uma imunidade baixa, aconteceu alguma coisa, está estressado, fez prova, não sei o quê, o herpes aparece na boca, aparece na região genital. Então, ele fica quiescente, ele não é eliminado pelo organismo. A gente aprende a conviver com ele, mas em algumas situações ele volta. Então, o herpes tem essa particularidade. Então, o bebê ele não vai ficar imune ao herpes, mas ele vai ficar no corpo. Inclusive, o idoso pode ter aquela doença chamada herpes zoster, que aparece mais pra frente, que é um herpes que às vezes contraiu lá na infância. E o idoso cai a imunidade, ele aparece na vida, na terceira idade. Sempre cuidado e sempre atenção, né, Lídia? Sim. Quero te agradecer mais uma vez, a Lídia Mayrink, pediatra, com a gente aqui hoje, né? Esclarecendo um pouco mais sobre essa situação que é o herpes. Obrigada, viu, Lídia? Obrigada a você. Boa semana, tá?